O assunto que eu sou bom de falar, tristeza, é um tema que eu gosto muito. Eu sempre fui meio melancólico e acho que parte das coisas que eu escrevo nadaram pelos meus momentos tristes. E é engraçado porque eu vejo muita beleza nesses momentos de reflexão e eu vou aprofundar um pouco com vocês como eu acho que a gente pode, né, conversar com a nossa tristeza, mas sem sentir que a gente está fugindo dela. Né? Eu escuto demais e vejo demais em amigos, em pessoas próximas, como elas fogem da tristeza achando que elas podem pular essa etapa. Mas infelizmente, se a gente pula essa etapa, a questão volta. Né? Então vai ter que olhar um pouquinho do ditado da avó, lá aceita que dói menos, que às vezes a vida é assim. Eu sempre fui uma criança muito melancólica, né? Sempre. E quando eu digo melancólico, é engraçado, não é uma coisa hipersensível, chorona. Eu tinha meu canto, eu gostava de olhar as coisas, filmes tristes me interessavam, eu gostava de escrever, eu gostava de ficar um pouco mais quieto. Às vezes, assim, para mim era mais fácil sofrer as coisas do que sofrer com a ansiedade. Era muito engraçado. Então, eu preferia falar, às vezes, pra alguém que eu tava gostando, de uma menina ou enfrentar algum problema, e eu já resolvia, sentia toda a dor e passava, do que ficar nessa sensação de eu não quero enfrentar a dor, então eu vou ficar quieto, mas isso me gera uma ansiedade. Então, esse sempre foi um jeito meu de ver a vida, né? Vamos enfrentar o que tem que fazer e eu vou aprender a lidar com a tristeza. Eu tive vários momentos tristes na minha vida, de perder meu pai, meus avós, todos meus avós, né? Por parte de pai, parte de mãe, e tive que passar por cada um desses processos, né? De finalizar esse ciclo, enfim, várias pessoas da minha família e eu fui alguém que perdeu muita gente, assim, e fui aprendendo a lidar. Quer dizer que eu não sinto saudade? Claro que eu sinto saudade, mas cada vez mais, como eu sempre falo, essa tristeza vai virando uma companheira, uma amiga e menos uma tristeza latente, um buraco gigante. E sim, um buraco que existe, mas ele tá florido, ele tem suas flores ali. Então, quando eu começo a olhar para minha tristeza, entender e dizer que a gente não pode fugir dela, acho que o primeiro ponto é, se você foge da tua tristeza, como eu falei, ela vai voltar e ela vai voltar maior. É como se você sempre olhasse para sua casa, e eu adoro essa metáfora porque eu acho que acaba sendo a nossa casa interna, né? E não limpasse atrás do fogão. Não vai melhorar, não vai arrumar sozinho, ninguém vai arrumar a casa por você, né? Você vai ter que arrastar o fogão e ver. Quanto mais tempo passa, mais sujeira vai acumulando, mais comida e assim por diante. E a vida é igual. Então, quanto antes a gente limpa, vai doer, mas é melhor para mim viver a dor de uma vez do que essa dor parcelada que parece que nunca passa e gotas de ansiedade, de frustração, de insegurança e medo da rejeição. Vamos ver o que dá. Eu confio na minha capacidade de lidar com esse sofrimento. Então, as dores sempre foram amigas, fiéis a mim. E isso pra mim sempre foi um processo muito bonito, assim, sabe? De entender. Quer dizer que eu glamorizo a dor? Não, mas quer dizer que quando ela acontece, a tristeza vem, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que. Eu fico feliz que em muitos momentos ela surja quando alguma coisa acontece. Quer dizer que eu ainda tô conectado com a vida, né? Quando algo triste acontece e a gente não vive aquela tristeza, opa, onde é que ela tá? Né? Porque essa tristeza existe. Ela só, talvez, a gente tá fugindo um pouco dela. Então, como a gente entende isso, né? A gente tem conversas profundas com a gente mesmo. E eu sempre fui muito capaz, e eu digo, né? Parece uma coisa engraçada, né? Eu tô falando de mim mesmo, mas parece uma coisa meio estranha. Mas a verdade é que eu aprendo comigo mesmo, né? Os meus livros, a minha vida acaba sendo sempre um processo de autoanálise e eu vou entendendo minhas emoções. E muitas vezes eu escuto de vocês: Nossa, você me entende? Por que que eu te entendo? Porque eu tô mergulhando em mim e eu me entendo, e talvez você seja parecido comigo em algumas emoções. Não é que eu tenho um segredo, né? Hoje as pessoas tanto, né, nas redes sociais, todo mundo tem um segredo, todo mundo tem a dica milagrosa, todo mundo tem a resposta pra tudo. E eu não tenho essa resposta. Eu tenho as minhas experiências e eu espero que as minhas experiências e o meu jeito de ver a vida exponencialize o teu, né, para essa vida ser um pouco mais tranquila e para as tristezas fazerem parte de nós, mas não serem algo que está sempre ali como se fosse um espírito grudado, sabe? Mas sim como uma colega. Eu olho para minha tristeza e falo, cara, às vezes eu fico triste que você vem, mas eu sei que você vem às vezes e tá tudo bem. Quando vier a gente vamos conversar. Vamos tentar se ajeitar, né? Não vem assim de surpresa e
né, e me joga no buraco. Vai conversando comigo, vamos se entender, me diz o que você precisa, eu digo o que você precisa e a gente vai conhecendo. E talvez essa seja a forma mais bonita de a gente falar de autoconhecimento quando a gente fala de tristeza. Parece uma analogia bobinha, mas eu acho que analogias bobas são maravilhosas para explicar muita coisa pra gente. E aí esse sentimento que eu tenho, assim, de falar, tá, vem cá, emoções, sabe, o divertidamente, vamos conversar, o que que vocês querem? Ansiedade, o que que você quer? De onde você tá indo? Vamos, né, entende. Ali que a dor, a gente, sabe, aprende a lidar com a dor quando a gente entende e aceita. Sabe? Às vezes a gente não vai entender de primeira, às vezes a resposta não vai vir clara e a gente quer muito buscar respostas. Então, como é que eu posso te explicar? É como se eu entendesse que eu preciso mais aceitar e entender do que só buscar respostas que me confortem. Porque as respostas muitas vezes elas só são buscas de conforto, não buscas da realidade. Né? A gente quer a resposta que diz que a gente não está errado, que a culpa é do outro, que vai ficar tudo bem. E às vezes a gente tem que olhar e falar, não sei se vai ficar tudo bem, espero que sim, tenho esperança, porque a esperança é que nos guia nesse momento de incerteza e a incerteza sempre vai guiar a gente. E, e que no meio dessa estrada longa de vida a gente consiga cada vez mais, né, ter a tristeza como um amigo, normalizar a tristeza. Repito, e é bom eu deixar claro o que eu tô querendo dizer com isso, né, para não ter um corte que não dê para entender o que eu tô querendo dizer. Normalizar a tristeza não é estar sempre triste e não buscar ajuda. Normalizar a tristeza é entender que momentos tristes fazem parte da vida das pessoas. Coisas tristes vão acontecer, né? Se um relacionamento termina, é claro que dá tristeza. Se a gente perde um ente querido, é claro que dá tristeza. A gente vive a tristeza, abraça, entende e depois a gente vai criando em nós capacidade de se recuperar dessa tristeza, né? Não fuja, não fuja, porque senão você vai virar o adolescente de 18 anos que termina o relacionamento, vai sair pra festa achando que vai preencher o vazio, daqui 2 meses volta dizendo estou morrendo de saudade. Só que não é saudade, é só não soube lidar com o vazio, porque não olhou na hora que tem que olhar. Agora que avistou e a poeira baixou, você vê, meu Deus, o buraco é maior do que eu imagino. E aí não tem maturidade para se recuperar, sacou? Uma coisa, talvez que também seja importante, é que você tem que criar dentro de você também uma capacidade de não ficar revisitando essas dores sempre, né? A tristeza foi lá, mergulha, entende, abraça e deu. A gente tem essa capacidade de ficar mergulhando muito no passado, revivendo, né? Eu sempre falo isso para vocês, reviver o passado, achar que as coisas têm que ter uma resposta clara, achar que as coisas vão acontecer do jeito que a gente imagina, achar que tudo tem que ser rápido e tudo tem que vir em respostas e o passado a gente vai ficar sofrendo e glamorizando. Calma, o caminho é esse, é linear, tá? As respostas vão ser lineares? Sem dúvida que não. Mas o caminho é linear. O que que é esse caminho linear? Quando você parar, talvez, né? E eu vejo porque isso sempre funcionou muito pra mim, parar de, eu vou, eu não vou, eu volto, eu venho, eu sumo, eu fujo, eu venho. Olha, mergulha, segue, não olha pra trás. E se for pra olhar pra trás, que só revisite os aprendizados. Não fica mergulhando demais, não tenta mudar, não fica tentando entender por que desandou, o que poderia ser melhor, se eu esqueci de fazer alguma coisa ou não. Olha no momento da tristeza. Depois é como se você falasse, chora o que tem que chorar, olha o que tem que olhar e vai. A vida é linda, tá te esperando. Mas nesse caminho eu não vou passar por os momentos, sem dúvida, mas não fica procurando tanto eles. Deixa eles naturalmente virem quando necessário. Né? Porque senão vai ficar cansativo demais viver, sabe? Se a gente, além da dor que já vive, buscar mais dores, né? Buscar revivendo uma dor que já passou, e é difícil mesmo, porque ela vem. E a gente vai aprendendo a lidar, vai desconstruindo, vai se protegendo, fica fechado aqui, se abre de novo, ouve cada vez mais, vai desconstruindo, né, um lugar de medo que é naturalmente criado e cada vez mais se torna mais aberto à vida e querendo amar, e se conectando e estando mais confiante com nossas ideias, com o que a gente quer, se abrindo, né, à experiência de viver de novo. E assim a vida vai ser altos e baixos, tristezas e alegrias, e todas essas emoções fazem parte. Não são melhores ou piores. A gente tem uma imagem, às vezes, de coisa boa
é só, né, sentimento bom, alegria, felicidade, dinheiro, paz. A vida não é assim, não te ilude, sabe? Amadurece. Olha, momentos lindos vão acontecer, momentos tristes também, e você tem capacidade de lidar com todos eles. Confia na tua capacidade de lidar. Talvez essa seja a força. Não é a fuga da tristeza, não é sempre a ilusão da felicidade, não são as respostas que você quer buscar que te confortam, é a capacidade de lidar com qualquer situação, porque a força interna que existe em você vai te dar lastro para isso. Não vai evitar a tristeza, não vai te garantir só alegria, mas o momento de tristeza, talvez não vai ser a maior tristeza da humanidade, um buraco onde você não sabe as respostas. Talvez seja algo mais manso, mais calmo. E assim a gente vai vivendo, devagarzinho, entendendo, aceitando que tá tudo bem ficar triste, sabe? Entendendo que muitas vezes aceitar as emoções é um processo de fortalecimento. A gente aceita não para sofrer mais, mas para se fortalecer do que ainda está por vir. Porque quando eu limpo o fogão da minha casa, eu resolvo. Dói, é chato, é cansativo, eu vou ver coisas que eu não quero ver, mas depois que tudo isso passa, tá resolvido. Se eu fujo, fico no meu quarto, a ansiedade me consome em saber que eu não olhei, que ainda tá lá. E esse é o processo. Aceita, limpa, faz, normaliza, entende, tenha calma, siga e tudo vai ficar bem, devagarzinho. Esse é o processo. Confia nele e em você também. Eu gosto assim, sabe? Ai, às vezes eu paro aqui conversar com vocês, é tanto como. Parece tanto que eu tô conversando comigo. E eu tô, na verdade, né? E esse processo de aprender tanto comigo mesmo, porque eu falo e eu escuto, né, o que eu tô falando, eu escrevo e eu leio o que eu tô escrevendo, é muito, é muito curioso, muito gostoso pra mim. Então, eu acho que se você quer lidar um pouquinho com esse sentimento de tristeza, eu te aconselho muito a leitura do meu livro Ao Sol na Solidão, tá? Que tá no primeiro link na descrição, você tem livros, você pode clicar, agora tem a box, tá? Que vem meus 3 livros, mas também tem o Ao Sol na Solidão, que eu acho que é um livro para quem tá nesse momento muito legal. Tem digital, tem audiobook, tem físico. Comece a ler um livro meu, acho que vai ser muito importante. Ou o Clube Despertar também, que tá no segundo link. E você pode, claro, se inscrever e ter acesso a todos os meus encontros e lives que eu já tive, exercícios práticos e assim por diante. Fechou? É isso. Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, deixa um comentário. Nem vou te pedir um emoji, eu vou te pedir um comentário. E vamos junto, que a gente tem esse ano todo para fazer vídeo e tá perto aqui. Se cuidem e até logo.